Muito boa noite. Estamos aqui aguardando, né, as pessoas entrarem. Estamos marcados agora para as 8 horas e já convidei a Carla para que ela entre na live. E eu espero que daqui a pouco a gente esteja começando. Espero que essa entrada, né, ou esse vídeo vai ficar guardado. E eu estou falando isso justamente para que essa. Opa, boa noite. Olá, Tudo boa jóia? noite. Deixa eu tentar baixar o meu para ficar pelo menos meu rosto na live aqui. Olha, ficou legal. Bem, Bom, a imagem tá boa, tá me ouvindo direitinho? tudo bem. Ah, que bom. Nem nos vimos hoje ainda, né? Só estávamos lá matando umas 100 pessoas hoje de manhã. Hoje nós tivemos diversas pessoas, eu acho que foi muito proveitoso. E como a gente falou, né, a gente usa o espaço que a gente tem e, por sorte, o pessoal estava lá, né? Estava lá Sim, comparecendo. Deixa eu ver se eu consigo mesmo com compartilhar. chuva, Sim, mesmo com tempo fechado. eu acho que a gente já conseguiu incorporar a ideia de que nós temos um espaço, independente da quantidade, e nós temos um espaço para ser utilizado, e eu acho que à medida que as pessoas entendem isso, né, a gente consegue trabalhar. Foi um pouco apertado? Foi, mas hoje, por exemplo, a gente já tinha o ar-condicionado, então já ficou bem mais tranquilo, né? Sim. E é, Apesar do... Ah, desculpa. não, e é gostoso de ver que estar ali com a gente todos os dias da semana agora já passou a ser fazer parte da rotina de vida, né, dessas pessoas, e eles fazem questão mesmo de estarem ali com a gente. Não, você vê que eles não vão mais por obrigação, eles vão por prazer mesmo, por necessidade. Isso é muito, acho que tem sido o que é mais gostoso desse trabalho. Boa noite, pessoal que está entrando, Eliette, Wanda. Nós estamos ainda divagando, né? Lembrando algumas coisas, como foi o dia de hoje, como você mesmo falou. E a ideia é que assim que as pessoas começarem realmente a entrar, a gente vai esperar um pouquinho só para não ter que ficar tão repetitivo, né? E aí a gente começa realmente a falar um pouco do objetivo principal que a gente tem enquanto decidimos fazer essa live, né? Que eu espero que seja só a primeira de uma centena ou mais que a gente consiga fazer. Com certeza. Eu tô acenando para todo mundo que Oi, está entrando aí. Célia, boa noite. Nossa técnica de Eu tô enfermagem aqui, ó. maravilhosa. Zeta, não Eu deu para ver. nem estou com o meu uniforme hoje. Hoje eu vim de Célia Menezes. Célia, por a enquanto a gente vai paisana, a manter a paisana. live. Ah, sim, sim. Mas também, né, basicamente você chegou há pouco, né? Eu acho que eu é porque cheguei um pouquinho, deu tempo de me arrumar direitinho, mas para representar aqui a camiseta. Estou do mesmo jeito que saí hoje às 6 da manhã. Tá Estou aqui. bem? Acho que hoje o dia nem foi tão tumultuado, né? O cabelo ainda tá mais ou menos no lugar. Tá Sim, bem. sim. Tá bom, hein? Como dizia, deve ser laque, né, para ficar durinho, tudo certinho. É, Carla, eu acho que a gente pode meio que começar Sim. falando basicamente, talvez, primeiro eu vou me apresentar, e aí acredito que você queira se apresentar também. Uhum. A maioria já me conhece, Sensei Paulo. Eu gosto muito desse título de Sensei. Foi uma conquista na minha vida muito importante. Amo o que eu faço. E eu hoje já tenho 38 anos aí nessa estrada do Karatê. Eu vim aí do setor P-Norte, eu morava no P-Norte, graduei quando morava lá ainda. Hoje sou professor também da ABKS, sou professor já há mais de 15 anos, a gente já tem a ABKS há 15 anos, foi onde nós nos conhecemos, né? Sim. E, além disso, hoje eu atuo também como professor do Marista e como professor particular de uma turma no Prime Park Sul. Então, assim, hoje eu basicamente trabalho com karatê e, como dizem as pessoas, eu não trabalho, né? Eu só me divirto. E aí fui convidado por você a participar também do projeto na UBS 11, que
a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E eu acho interessante porque tive outras, né? Falando um pouco de mim ainda, eu tenho formação em TI, em tecnologia de redes, eu tenho formação em educação física, licenciatura, e estou fazendo o bacharel, para que a gente consiga dar mais andamento e talvez outras oportunidades, né? Elas vão aparecendo para que a gente tenha a formação para isso e tenha todo o gabarito para isso, né? Isso enquanto professor. E agora eu queria, acho que é bom, né, você se apresentar, acho que eu já falo Hum, muito. Bom, eu não sei se tem alguém aqui ao vivo Né? que não me conheça, mas me chamo Carla, sou enfermeira de formação, vou entregar minha idade agora, estou formada há 20 anos pela Universidade de Brasília. Sou gestora pública, sou especialista em saúde da família e da comunidade. E hoje atuo como gestora da UBS 11 da Ceilândia, que fica localizada na expansão do Setoró. Venho de um longo trabalho como gestora mesmo, e há 3 anos eu passei no concurso da Secretaria de Saúde. Minha atuação prévia era sempre na rede privada, e tive a oportunidade de inúmeros aprendizados, né, ao longo desses últimos 3 anos. Primeiramente, atuando em consultório mesmo, como enfermeira da família, e há um ano como gestora da UBS 11. E a gestão a gente traz no sangue. Eu falo que hoje, na verdade, como eu gosto de me classificar, né, que tem um propósito mesmo de vida no cuidar do outro, né, ser parte da transformação da vida de outras pessoas. Isso é o que eu amo fazer e que, graças a Deus, tenho conseguido fazer nesses últimos meses aí, em que estamos junto com essa galera toda aí da terceira idade. É, como diretamente envolvido, né? Não sei se você tem mais, desculpa, se tem mais uma coisa para apresentar? Não, e aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho brevemente como tudo começou, né? Da onde nasceu esse desejo. Primeiramente, eu acho que é importante deixar claro de onde nasceu o desejo de iniciar essa live hoje, que eu espero que seja a primeira de muitas outras. A gente está muito feliz com o trabalho que a gente está desenvolvendo, porque além de transformar outras muitas vidas, nós estamos sendo transformados a cada dia, né? Não tem como você dar algo e não receber nada em troca. Eu acredito que tudo que a gente dá, a gente sempre recebe em troca. E a gente tem recebido muito, muito mesmo. E poder compartilhar um pouco disso que a gente está vivenciando, né? Dessas transformações que estamos encontrando. Eu não sei se o Sensei caiu da live, pelo menos para mim está travado. Paulo, você está por aí? Deixa eu só verificar aqui se aconteceu alguma coisa com a transmissão dele. Paulo? Bom, vamos ver se ele consegue voltar. Então, a ideia de iniciar essas lives hoje está travado. Voltou, voltou? 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 Voltou. Voltei. Não, tá me Pronto. vendo? Tô te vendo. Eu tô Ah, travado? não, não, foi eu tentando mexer, convidar mais pessoas, né? O pessoal, Ah, principalmente do nosso grupo, eu né? acho que agora Desculpa. voltou, né? Tô Alguém, aqui? alguém escreve aí para mim se a transmissão tá ok. Beleza, voltou. Então, a ideia hoje a gente vai falar um pouquinho como tudo isso começou, como essa união começou, como todas essas cento e tantas vidas que estão conosco hoje chegaram, né, até nós. E a ideia é que a gente faça toda semana, nesse mesmo dia e horário, outras lives, né, e trazendo sempre pessoas que também estão envolvidas no cuidado ao idoso e com inúmeros outros projetos que a gente nem imagina que existe, né, aqui em Brasília, tá bom? Então a ideia da live basicamente foi essa. E aí agora a gente fala um pouquinho, né, Sensei, sobre nosso trabalho lá na UBS, como Você tudo quer começar? começou. Eu começo, você continua, já que Tá, começou beleza. comigo.
Beleza. Então, eu fui convidada a assumir a gestão lá do local onde estamos hoje e vi um espaço gigantesco, maravilhoso, e vimos que a população daquele espaço não estava tendo um trabalho voltado unicamente para a promoção de saúde e prevenção de doenças. E aí a gente teve a ideia e nasceu o desejo no coração de estar proporcionando àquela população, principalmente aos idosos, que a gente via que naquele momento era o maior público, algo diferente, né? Algo que buscasse realmente promover saúde, principalmente, porque acaba que a medicina hoje em dia, por muitas questões, ela é muito voltada para o tratamento de doenças, né? E Sim. para a medicação. E quando você estuda um pouquinho de medicina integrativa, você começa a deixar de acreditar somente nessa vertente e começa mesmo a querer olhar o indivíduo como um todo, não só com o seu processo de adoecimento, muito pelo contrário, olhar como é a sua vida, como estão as suas questões de saúde, como esse indivíduo está inserido na sociedade, né? Como que está a parte social desse indivíduo, a parte espiritual. Isso a gente só consegue promovendo saúde, né? E não só tratando doenças. E aí nasceu o desejo, mas naquele momento inicial eu não tinha nenhum profissional disponível na minha unidade é, é, de multis profissões, né? Então, eu tenho sim médicos, enfermeiros, inclusive nós somos cenário de residência e temos profissionais excelentes atuando na UBS 11, mas eu pensava que precisava de apoio também de outras especialidades, né, para nos apoiar, principalmente com a prática de atividade física. E aí, conversando com o sensei, que já é sensei dos meus filhos há alguns anos, né, sensei Paulo, Sim. ele surpreendentemente me ofertou uma parte da carga horária da vida dele para fazer esse trabalho voluntário com a gente desde o início. Aí agora eu deixo você falar um pouquinho. Então, Carla, a gente, enquanto associação, enquanto academia, a gente eu acredito que desde quando eu entrei e eu tive essa resposta, né? O karatê para mim ele transforma vidas. Eu acho que o esporte ele transforma vidas e ele tem sido o meu carro-chefe, né? E aí a gente já vem desenvolvendo lá na BKS há 15 anos, quase 15 anos, aliás, primeiro do 10 agora a gente faz 15 anos e, de repente, a gente já fazendo aquele mesmo trabalho que a gente sempre faz, e aí surgiu aquela conversa, né, de fazer algo pelos idosos, né? A BKS, como toda academia, ela tem um leque de idades muito grandes, mas nada tão específico quanto a terceira idade, por exemplo, né? E eu acho que poucas pessoas elas encaram a ideia de que, poxa, eu tenho que começar alguma coisa e fazer aquela coisa valer a pena, de tal forma que as pessoas não somente pratiquem o esporte, mas que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam parte daquilo, né? E eu acho que quando você surgiu com a ideia, eu logicamente abracei muito. A gente meio que ficou olhando qual é o horário, será que dá, né? E aí eu te Como coloquei vai exatamente ser, né? Como com adaptar a prática do sim, karatê para essa idade. sim. Além disso, assim, a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, talvez na medicina você também tenha muita facilidade com isso, que cada dia é um desafio diferente, cada aluno, cada pessoa é um desafio diferente. Então a gente precisa criar um meio. Então, por exemplo, eu estou acostumado muito com karatê esportivo, eu vim num karatê marcial também, como o pessoal costuma dizer, ou seja, 1980, não é só você que entrega aí a idade, né? E quer dizer, alguém está dizendo que travou aí. Bom, pelo menos para mim tá tudo ok. Só a Raquel, Raquel. repete aí, por favor. Se mais alguém viu que travou, avisa aí, por favor. O que que acontece? Então, quando você veio com a ideia, eu pensei muito, né? Pensei assim, ainda bem que o muito geralmente é muito rápido também, em que a gente iria fazer o ensino do karatê, não necessariamente, talvez com todas as vertentes do karatê, mas usar ele como ferramenta.
essa ferramenta, que é o quê? Dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que a gente vem estudando, dentro da vivência que a gente já teve, né, anos a fio, porque eu falei de 15 anos na BKS, mas eu já estou na vida do Karatê pelo menos há 38, quase 40 anos. Agora acabei de Agora entregar você meu... entregou a sua idade. Tá, mas tudo bem. Não tem como esconder, né? Então eu achei assim, vamos adaptar isso ao cenário real, né? Assim como nós tivemos que adaptar quando surgiu o ECA, os treinamentos muito voltados, cuidado com aquilo que você faz, porque tem criança envolvida, a gente tem idosos envolvidos, né? E só que eu não poderia apresentar um trabalho para atender o que você já tinha traçado, você já tinha, acho que assim, eu vi que estava pronto. Ah, olha, Não, eu tenho. na verdade, vamos ser sinceros, nós começamos sem saber nem o que ia ser e nem como Sim, ia ser. E eu acho que até daí nasce um grande aprendizado que eu gostaria muito de compartilhar com quem estiver nos vendo, né? Eu acho que às vezes na vida a gente espera ter muito para começar o pouco. sim, E às vezes isso te trava, e te trava e te faz perder várias oportunidades. Eu acho que hoje nós somos um grande exemplo de que começar por começar, muitas vezes pode ser o suficiente e muitas vezes pode surpreender, né? Eu acho que foi muito isso que aconteceu. Eu não tinha nada, formulado em mente, eu só sabia que eu queria eu queria que aquelas pessoas que estavam frequentando a unidade básica de saúde apenas para tratar de doenças tivessem a oportunidade de também tratar e melhorar a sua saúde através de uhum. outras práticas, né? Como, por exemplo, uma prática de um exercício, de uma atividade coletiva. E não tinha como ia ser. A gente não sentou para planejar, não foi, Paulo? Me Na corrige se eu estiver verdade, errada, mas foi um sim. negócio assim de uma ligação. Eu brinco até hoje que é a minha frase. Vamos? Vamos. E foi Bora. assim que a gente começou. A É, gente só sabia, bom, a gente quer algo que seja associado ao karatê, pelo fato de você ter essa expertise. A gente sabia que o público maior seria idoso, sabíamos que iríamos tentar fazer isso dentro da unidade básica de saúde. Agora, o como ia ser, se ia dar certo, a gente foi aprendendo durante a caminhada. eu lembro que nossa primeira iniciativa foi realmente chamar público, né? E nesse primeiro momento eu levei quatro, cinco. Nós tínhamos sensei, nós tínhamos alunos já disputando torneios, o próprio Cauã, que é seu filho, e nós Sim. fizemos uma breve apresentação. Nessa breve apresentação, a gente tinha que puxar um que estava sentado esperando atendimento, foi lá para qualquer motivo. Então a gente buscou um, buscou dois, buscou três, e eu me lembro que se a gente conseguiu 10 pessoas nesse dia, foi muito. Mas ficou traçado. E olha, a gente está usando e usa até hoje, que espero que com o tempo, com a corrida que a gente sempre faz e do tanto que você corre atrás disso, e eu vejo isso acontecendo, e as pessoas, a Lu, por exemplo, que auxilia muita gente, está sempre ali presente, né? Olha a intimidade, chamando de Lu, mas. Mas a Lu. Então, assim, nós tínhamos um sonho, nós tínhamos a vontade e nós tínhamos um pátio, um lugar onde a gente usa estacionamento. E o karatê, a vantagem dele é que, havendo local, a gente consegue se mover para um lado e para o outro. Então, o que, que eu tinha que fazer? Adaptar o que eu sabia fazer, trazer para eles o conforto de que, eu tenho uma lesão no joelho, eu não levanto o braço. E Eles não. eram as condições mais improváveis, né? Não, Porque é nós assim. tínhamos a questão do espaço físico ser grande, mas não ter uma estrutura tão adequada, tão bonita, um chão tão liso, talvez. Tínhamos a questão do público ser idosos, e idosos que tinham inúmeras questões de saúde, igual você está dizendo agora, né? Pessoas que não andavam. Isso. É importante a gente frisar essa parte, porque nós temos um começo, né? Esse começo, sim, foram pessoas que chegavam devagar, eram pessoas que descrentes que, eu vou fazer karatê, como tá aqui, ó, na blusa, karatê. Nossa, mas eu não tenho mais idade para isso. E as pessoas começaram a acreditar. Por quê? Primeiro porque o ambiente que foi colocado isso, apesar de ser um OBS, nós criamos alguns lemas, né?
é uma hora lá fora e menos uma hora lá dentro. É a saúde sendo assim. Nós sabemos que o esporte no geral ele traz isso, ele traz esse conforto. É difícil porque a gente trabalha músculo, a gente sente dor e o karatê para muitos não, passei dessa idade, isso não é para mim. Mas assim como, né, eu posso te dizer que eu vi a mesma história se repetindo duas vezes, a melhor propaganda é a de boca. Assim como ela também derruba, ela traz. E aí chegava um, trazia o vizinho, traz o outro. Ó, lá no OBS. Assim como a gente vê, poucas pessoas que eu conheço, poucas pessoas no geral, elas valorizam algo que é de graça, né? E a UBS chegou assim, toma, você tem esses dias para fazer. E a gente percebe, e aí a gente está falando de evolução, nós começamos com 2 dias, quarta e sexta, né? Ah, será que vai funcionar? Será que vai crescer? E de repente a gente olha, parece um aqui, um aqui, um aqui, 40, 30, 50, 60. E evoluindo aí nessa linha do tempo, eu acho que em 3 meses de projeto a gente tinha em torno de 70 alunos, em Sim. média, e hoje, com quase 12 meses, que nós faremos aniversário, acho que dia 10 de outubro, estamos aí com em torno de 170 inscritos, né? Cada aquele que Assim, a comemora. repórter, quando ela fez aquela entrevista que nós fizemos, e que ela falou, aqui já tem 200, ela estava prevendo que a coisa continuaria. Iria Né? crescer. E o mais fantástico disso tudo, eu acho que é ver que todos os dias a gente ainda recebe novas vidas, né? E eu acho que o que eu queria trazer muito aqui, Paulo, hoje, que a gente pudesse estar compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo, que, apesar do trabalho ser voltado e focado no karatê, o quanto isso tem trazido de ganho, né, para essa população, para essa comunidade, outros ganhos, né? Então, a gente vê muita evolução na parte física, a gente viu idosos que chegavam com bengala, idosos que mancavam, idosos que muitas vezes tinham que ser carregados por algum familiar porque não tinham segurança em andar sozinhos. A gente inacreditavelmente tem uma idosa de mais de 90 anos que usava oxigênio domiciliar porque já estava com um DPOC grave. E hoje essas pessoas estão ali praticando atividade física como se nunca tivesse tido problema na vida. Não existe mais bengala, não existe mais claudicação, não existe mais necessidade de suporte de oxigênio. Então, a parte física, ela com certeza está sendo trabalhada de forma excelente. Mas aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, porque a parte física, né? Ela é mérito totalmente seu, enquanto sensei de karatê, e eu vejo o seu empenho mesmo em estar cada dia mais fazendo com que o limite deles subam, né? Com que eles verifiquem que eles são capazes sempre de mais, né? Então começa lá, começou com a gentileza, faz 5 agachamentos. Hoje ele coloca os idosos de 90 para fazer 50, né? É mais ou menos por aí. É ou não é? Eu sou obrigado a corrigir você, porque nós começamos, assim, eu, né, tentando gentilmente agregar público, eu pedia 10, eu falava, eu não vou pedir mais que 10, esse 10 se repetia por mais 10 e depois mais 10. Hoje, pelo menos, eu acredito que, talvez não na totalidade, como um garoto de 15 anos, 16 anos, 20 anos, mas a gente chega a fazer por dia, muitas vezes, mais de 150 agachamentos. E o A única que coisa que eu não faço, que não dá, porque o nosso local é flexão, por exemplo. Nós temos aulas de alongamento, então a gente tem aula de quase um abdominal. Então, por exemplo, quando você falou da bengala, tinha gente que chegava com a bengala e permanecia praticamente com a bengala. Hoje a pessoa às vezes chega com a bengala, pendura a bengala lá e vai fazer os exercícios. E eu acho que o que é mais legal disso tudo é que a gente vê que está sendo uma construção mútua. Então, Sim. assim como você, né,
mesmo sendo super difícil hoje para você, porque às vezes eu olho pela frestinha da janela e me coloco muito no lugar e falo, meu Deus, como é que ele está dando conta de coordenar 100 idosos ao mesmo tempo? E você ter essa sensibilidade de olhar a característica de cada um, né, e as limitações de cada um e conseguir passar um exercício respeitando, eu vejo também o outro lado, que é o próprio idoso se adaptando de alguma forma para que de alguma forma ele participe do exercício que está sendo proposto. Então, muitas vezes eu chego por trás e vejo, por exemplo, você fazendo algum agachamento e aquele idoso em específico ele não consegue agachar, mas ele está lá assim, ó, nem que seja levantando e abaixando o ombro. Como assim? Eu não consigo abaixar, mas algo eu vou fazer. Eu não vim aqui para ficar parado. Isso é muito gostoso de ver, sabe? Porque demonstra que o projeto ele é construído com todos nós, né? Não é um negócio que a gente chega lá, só dá ordem e as pessoas seguem. Não, é uma construção em conjunto. E o que eu iria falar agora é também em relação a outra parte que não foi o nosso intuito inicial, mas que eu acho que está muito nítido e tem acontecido muito. É o resgate social, né, Sim. mesmo dessas pessoas. Boa Nós noite, estamos numa Lívia. área nós estamos numa área de vulnerabilidade muito grande. Eu estava até conversando mais cedo hoje com o Sensei a respeito da diferença hoje, né? Nós temos a carteira terceira idade, idosos, né? Pessoas idosas. Só que a gente precisa muito separar alguns públicos. Então, quando a gente avalia o idoso que não tem vulnerabilidade social, né? Então, que tem condições financeiras adequadas, o idoso que ele teve a oportunidade de estudar, a ter acesso a serviços de saúde e a lazer e outras coisas, o envelhecer dele é totalmente diferente do envelhecer do idoso de alta vulnerabilidade, né, Sensei? E eu acho que a Muito. gente presencia isso todos os dias. Sabe, Carla, uma coisa que para mim fica muito evidente, você citou ali atrás, a questão da adaptação, né? À medida que a gente entra, e é um fator muito importante, a gente se sente na obrigação de entender a dificuldade, né? Porque às vezes, com o passar do tempo, a gente se torna mais vulnerável porque a idade chegou. A gente já não consegue fazer muita coisa que a gente fazia. E ao chegar lá, pelo menos a maioria hoje entende que nós temos um ambiente seguro. A gente vai trabalhar à medida que meu corpo aguenta. E é por isso que a gente cita muito que o karatê está sendo muito adaptado. Porque a minha intenção é fazer com que ele melhore, mas ele precisa também, e é uma coisa que a gente vê muito no sorriso, no rosto, no jeito, que as pessoas se juntem, elas se sintam parte de alguma coisa. E eu acho que quando elas chegam e percebem, bom, eu vim para o UBS para fazer exercício. Poxa, mas não é só exercício. A gente brinca, a gente conversa, a gente vê os resultados, porque, eu parei de tomar isso, eu parei de tomar aquilo, a minha respiração está melhor, eu já consigo agachar. Um exemplo básico que a gente cita muito. A maioria das aulas, ela chega a 80, às vezes 100 pessoas, a gente vê que está realmente cheio. E antigamente, quando a gente começou, eu tinha 20% no máximo de pessoas que conseguiam ajoelhar até lá embaixo, ficar de cócoras sentado. Uma posição de criança que a gente fazia muito quando era criança, com muita facilidade. E Sim, hoje a maioria não conseguia. Perdão, quando começou, a maioria não conseguia. isso. Hoje, quando você chega e observa, os 20% de quem não fazia é os 20%, perdão, os 20 que era que quem fazia, que às vezes nem 20%, hoje é 20% que É não quase a consegue. totalidade que consegue de alguma forma. Isso. E aí você vai lá, segura na mão, ela abaixa, então você nota que esse trabalho, ele tem muito aquela cara de social e É. social pesado, que não é atleta, né? Mas Uhum. poxa, o resultado que a gente vê Isso. é gritante.
E eu acho que hoje o resultado que eu mais, aí de novo puxando a sardinha para o meu lado, mas o resultado que eu mais consigo enxergar, e é o que eu mais tenho orgulho de enxergar, é de uma palavrinha que eu amo dizer e falo todos os dias, que é o pertencimento, né? Hoje eu vejo no olhar de cada um, no sorriso, no abraço, que a gente conseguiu, nesses 12 meses, construir a sensação de pertencimento. Pertencimento a quê? Pertencimento à unidade básica de saúde, sim, mas não é só isso, né? É pertencimento à sociedade, né? É pertencimento, talvez, de volta ao ambiente familiar, né? É entender que eu posso, que eu consigo, se eu me dedicar, né? É ver de novo esse resgate social mesmo, que dentro da população idosa de alta vulnerabilidade, ele acaba sendo deixado muito para o lado. Então, conforme a gente vinha falando, o idoso que não tem vulnerabilidades, ele hoje, né, na atualidade, ele está vivendo como? Ele quer buscar mais saúde. Como que ele busca saúde? Através de práticas de esporte. Então, a gente vê cada vez mais idosos. Você vai na academia, agora só tem idoso. Eu tenho até vergonha de entrar na academia lá com a minha roupinha. Tem mulher de 70 anos que está melhor que eu. Então, eles buscam muito atividade física, prática de esportes, assim como eles buscam muito alimentação saudável, suplementação e tudo que pode ser feito, né? Além da parte estética mesmo, que também hoje está extremamente divulgado, né? E eles têm acesso a isso. E quando você vem para a realidade de maior vulnerabilidade, é totalmente ao contrário. São idosos que estão, muitas vezes, esquecidos pela sociedade, né? Eles não acreditam mais neles. Eles enxergam idoso é igual a ser doente, idoso é igual a não ser capaz. A própria família, muitas vezes, não sabe fazer essa condução e acaba levando a isso, né? Fazendo com que isso só aumente. Então, não, o senhor não pode, não, o senhor não pode mais, agora o senhor é idoso, o senhor não sai mais sozinho, não pode isso, não pode aquilo. E são coisas que vão sendo colocadas em cima ali da cabeça do idoso e ele vai simplesmente absorvendo e daqui a pouco ele realmente está num isolamento social, muitas vezes num isolamento familiar, né? Porque a gente, pelo menos na nossa população, a gente tem muita característica de abandono mesmo dessa população de idoso, e ele não se sente mais capaz para nada. No máximo, ele vai levantar para sair de casa E quando é estiver justamente. doente, para Uhum. procurar medicação e atendimento ali naquela hora. Então, eu acho que desses meses que estamos juntos e de tudo que a gente vem vivendo e presenciando, o mais assim importante é ver esse resgate social, sabe? É mostrar e comprovar para cada um deles que eles ainda são capazes, que é possível sim ter interação social, né? Que é legal sim conversar, rir, sofrer bullying, né, Sensei Paulo? Eu E não sei outras do que você está coisinhas falando. mais. O que que E acontece, Fala? Só para não tirar do contexto, né? Tudo que uhum, você citou não é o que a gente encara como realidade, é o que a gente vê acontecendo. E nós, com esse projeto, né, com essa ideia que passou a não ser somente uma ideia, porque ter ideia é muito fácil, mas botar a cara e fazer, sabe? Fazer isso com o coração, agregar pessoas. Por quê? Eu hoje eu vejo um grupo de pessoas, pode até dizer assim, eu tô em vulnerabilidade, mas todo dia 8 horas tá lá. Você vê aquela pessoa que assumiu o compromisso e aceitou aquilo tanto quanto a gente aceitou. Então, sim. assim, quando você citou tudo isso de vulnerabilidade, para não fugir o contexto, de repente alguém Uhum. pegou entrando, quer dizer, a gente está lutando contra exatamente isso, contra a pessoa se sentir nesse ponto. Por quê? Exatamente. O bullying é necessário, né? Porque faz rir, no nosso caso, né? Às Sim. vezes Mas rolam assim, olha, umas fights, como diz o outro, sim, mas. eu faço questão, inclusive eu faço questão, e aí nós temos diversas pessoas que estão no grupo, eu faço questão de sempre lembrar que são brincadeiras, né? É a quinta série brincando para que o nosso horário seja um horário de felicidade. Porque não adianta nada o cara tá malhando
Trazendo o quê? Ah, em vez de eu trazer a tristeza, vamos trazer alegria, vamos fazer isso com vontade. E ó, eu sempre falo, se a minha brincadeira te magoar de alguma forma, fala pra mim. Eu vou cortar, eu vou parar e tal. E ao mesmo tempo, você vê as pessoas também brincando de volta. Então, por exemplo, quando a gente faz aquele agachamento, cócoras, por exemplo, eu me sinto uma criança que acabou de. Ou eu consegui agachar. E muitas vezes você tá com uma dor, você tá cansado, e você vê eles tentando. A coisa mais importante é sentir que às vezes o meu joelho não vai, mas você olha para a cara de cada um deles, ele está tentando fazer, ele entendeu que a saúde dele vem em primeiro lugar. E assim, não tem como, né? Eu acho assim, a gente sabe que perto até da gente ali da UBS, olha, eu falando da gente da UBS, hein? Perto da gente existem outros projetos. Tem o bombeiro, que o pessoal vivia lá, vive ainda, né? Tem o pessoal que faz Ginástica hidroginástica. nas quadras, né? Então, só que a gente conseguiu agregar, né, amor, carinho, alegria para essas pessoas de uma forma tão pronta que a maioria chega, ele divide os dias para poder não deixar de ir para lá. Quero lembrar que a gente está falando aqui do nosso início, do resultado que a gente tem hoje, mas ao longo desse um ano, melhor ainda, a gente vem agregando pessoas que também trabalham para isso. Sim. Cabe lembrar que talvez não todos queiram, né, ou se importam, ou se colocam lá, mas existem vários profissionais da própria OBS que nem são chamados, ele vai lá e se prontifica. Eu não vou citar nome porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Tem a Vivian, né, a Vivian que agregou também a isso, ou Que seja, é ela a outra assumiu, professora, é a né? Para outra. quem não conhece, voluntária também, que será uma das nossas convidadas nas próximas lives, com certeza. Hoje é responsável pela nossa turma de terça e quinta, e nossa aluna nos outros dias e a nossa chamada viva, né, Vivian? A Vivian, então, ela está agregando um valor diferenciado, né? E eu acho assim, a gente consegue, por exemplo, você pega pessoas, eu não vou dizer todas, mas eu estou com uma idade, eu sou. Não, você é uma pessoa que veio fazer exercício, porque o seu exercício, a sua prática, a sua rotina, um ano. Tem gente que está lá há um ano com a gente fazendo isso. E ele apresentou uma melhoria É. Eu acho gigantesca. que o próprio depoimento, né, de todas as Sim, pessoas que estão com a gente, andamos famosos por aí alguns dias, né, saindo em televisão e alguns sites, e o maior orgulho que eu tenho mesmo é de ouvir os depoimentos, porque eu penso que o depoimento ele diz mais do que qualquer outra coisa, né? exato. Eu posso vir aqui falar, o sensei pode vir aqui falar, mas quando você escuta a própria vida que foi tocada e que foi transformada, trazendo a realidade do como ele era antes, do como ele se sente agora, eu acho que isso aí já paga tudo, não tem preço e é a melhor parte do nosso trabalho. E aí, para que as pessoas saibam, né, Sensei, a gente nunca está satisfeito, aí eu digo nós Exato. dois, a gente tem sempre esse anseio de trazer novidades e estar agregando mais. Eu me descobri nesse trabalho com idosos, eu creio que para o Sensei também deve ter sido uma grande descoberta. Já vinha desses longos anos aí trabalhando com karatê, mas eu acho que nunca focado diretamente para o público idoso. E é incrível como isso tem despertado em nós, inclusive vontade de estudar, vontade de se especializar, fazer curso. Já falei que eu vou até para a Itália estudar gerontologia, já Maria, estou chegando lá no espaço. Mas eu acho que a gente tem tentado, tem conseguido de uma forma fantástica encontrar outras pessoas, né, dentro da sociedade de Brasília como um todo, mas na Ceilândia, na região oeste de saúde mesmo, existem inúmeros projetos que acontecem, né, várias pessoas que pensam da mesma forma e que cada uma está isolada no seu cantinho, fazendo ali o trabalho com aquela população a qual cuida. E aí eu creio que com esse projeto agora com as lives, a gente vai sim poder mostrar esses outros trabalhos e estar somando forças para que cada vez mais juntos a gente consiga, principalmente dentro de um cenário de alta vulnerabilidade, a gente consiga encontrar novas formas e novas possibilidades de estar promovendo saúde, fazendo prevenção e fazendo principalmente esse resgate social com esse público de idosos.
A gente lá na própria UBS já tem agregado, né, várias outras atividades ao nosso projeto de karatê. Então, nós conseguimos fazer a implantação de um horto, que num outro momento a gente vai trazer pessoas voltadas para essa prática integrativa, para estar falando um pouquinho com o nosso público. Mas, assim, é fantástico você poder ter, né, oferecer ao idoso um cenário, um contato com a natureza, para fazer coisas que eles já faziam dentro de casa e agora tem a oportunidade de trazer, né, para dentro da unidade básica de saúde, como é lidar com plantas medicinais, ensinar sobre hortaliças, vegetais, né, plantas que possibilitam fazer chá, frutas e assim, a primeiro dia que a gente colheu, acho que deve ter umas 2 semanas que a gente fez a primeira colheita, não foi? E você vê idosos de 90 anos que não sabiam o que era rúcula, que nunca tinha comido na vida uma rúcula e sai lá. A gente tem até a gente tira foto assim dos vegetais como se fosse buquê de flores, né? Então você vê aquele idoso saindo dali todo feliz porque agachou, colheu seu vegetal, né, suas hortaliças e vai conhecer o que é a rúcula, o que é a melaleuca, enfim. E isso é muito, muito gostoso. Então já é uma outra vertente que a gente começou já esse trabalho. E eu creio que a gente tem muito o que crescer. E além de outras ideias, milhões aí que agora chegam até nós, né? O problema e a solução, né, é que existe muita força de vontade, né, existe muito, e existem pessoas que agregam com a gente. Exemplo da Vivian, nós temos a Taína, nós temos a Vivian, né, o Na Ricardo. verdade, vários servidores hoje da UBS e a gente já está agora, né, encaminhando para aumentar esse projeto. Então, a ideia é que, além da atividade física, a gente promova mais ainda as práticas integrativas através de terapias comunitárias, e de outras práticas mesmo integrativas. A gente já faz um pouco de aurículo, né? A gente cuida de pessoas tabagistas que querem parar de fumar. Então, a gente tem uma carteira dentro da atenção primária que nos permite atingir vários públicos. E é sempre importante envolver a comunidade na construção desses projetos, né? Porque quando eles fazem aquilo que eles acreditam, o negócio flui sem necessidade nenhuma de esforço. E a gente, nesse grupo, né, Sensei, a gente, desde que chegou, a gente escuta inúmeros pedidos. Desde, por exemplo, aqui há um grupo de artesanato, que isso aí a gente já está caminhando mas me leva para Caldas Novas. A gente brinca, não sou guia turístico, mas a gente Lani, começa. perdão. É porque a Não, Lani me perguntou se a gente tem reiki lá ainda, né? o Reiki a reiki gente ainda ainda não. não. Nós estamos de olho, porque a secretaria, todos os anos, eles abrem cursos de especialização, né, nas práticas integrativas. Então, hoje, na UBS 11 especificamente, eu só tenho profissionais que fazem auriculoterapia e agora a gente está com essa prática do ortomedicinal. Mas a gente está de olho para a gente poder fazer novos cursos. Sim, como a gente vem agregando valores, foi o que a Luzlane acabou de falar, a Luzlane é sensei lá também da BKS, e ela disse que ela e a Giovana, elas são reikianas, elas conseguem fazer essa inserção, e Que aí de legal. repente a gente vai tirar um dia para convidá-las para Sim, fazer esse trabalho. que legal. Quando a gente hoje, né, essa primeira live nossa, você vê, tem um leque de muitas coisas. A gente nunca trabalha só com uma direção. Não é só o karatê, não é só o exercício, não, né? São pessoas que vão agregando, para você ver, como agora. A gente está falando. Acho que tudo vem acontecendo dessa forma. Ah, eu vou montar isso. Ah, eu preciso disso. Ah, tem isso que faz. Ó, nós já tivemos café da manhã, nós temos a outro, nós já fizemos festa junina, nós já fizemos. Nós temos alongamento feito no auditório, o próprio auditório foi reformado. Então, assim, é uma junção, né, de boas ações, mas é uma junção também de pessoas que acreditam no trabalho. E tirando o fator UBS, né, que é coisa do governo, nós sabemos, por exemplo, que é fácil fazer as obras que a gente faz, mesmo porque, assim, exige muito do nosso tempo, da nossa boa vontade e pessoas que acreditam. Então, nós acreditamos,
nós começamos e a gente está agregando pessoas de muito valor que olham e falam, peraí, deixa eu te ajudar. Eu E também assim, quero, né? É o movimento que está gerando movimento. A gente fala isso eu desde quero o um pedaço início. desse bolo. Eu quero participar de alguma forma. Sim, sim. E aí eu sempre friso muito que a ideia partiu de você. Eu acho a necessidade, por quê? Porque você via o quadro que você tinha. Eu sempre tive, até enquanto criança, desde criança, a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa um dia para eu ir dessa vida lembrando, poxa, fui lembrado. E eu acho que é mais ou menos esse mesmo caminho. E assim, quando a gente pode oferecer uma coisa que eu tenho sobrando, não sou talvez o maior karateca do mundo ou o melhor sensei do mundo, mas eu tenho muita vontade de ensinar e o pouco que eu aprendi eu ensino. E a gente tem pessoas que eu olho para as pessoas, eu não vejo hoje, assim, enquanto meus alunos ali, eu não vejo pessoas tão fragilizadas. Porque a gente trabalha muito essa parte, sabe? Eu sei que você está com dor no joelho, tenta fazer, vai até o seu limite, entenda qual é o seu limite. Quanto, ó, bomba de ar, diabetes, pressão. E fora as questões psicológicas. Eu não saio de casa porque eu sou depressiva. Eu não consigo estar aqui às 8 porque eu tomo medicação e não tem quem me tire da cama. E hoje, às vezes, você vê lá com soninho, mas tá lá. E eu Sim, falo, tá, é um dia de cada vez. A gente vai sim. vencendo juntos, né? E Chega, eu acho que chega a ser isso. engraçado, porque muitas chegam e antes de bom dia cadê a Carla? Ela tá aí? E eu Ela brinco veio? que a minha, às vezes eu escuto, como é que você dá conta? Porque, e aí falando do serviço de gestora mesmo, numa unidade pública de saúde, mas eu falo que o meu combustível diário são quase 100 abraços que eu ganho Diário. e faço questão de dar todos os dias. Não tem nada mais gostoso que isso. Eu acho que essa proximidade é necessária. Se engana o gestor que pensa que ficar isolado dentro da própria sala te protege e melhora as coisas no cenário de trabalho, porque não melhora. Então, hoje, pessoas que às vezes chegavam querendo, né, arrumar confusão, que estavam ali todo dia na porta, todo dia, cada dia com a dor num lugar, e hoje eles têm esse contato direto comigo. No início eu fiquei com um pouco de medo, confesso, achei que eu não ia ter paz, porque eles têm todos no meu celular pessoal. Mas hoje eu vejo que eu não sou incomodada de forma incoerente, muito pelo contrário, eles têm total respeito, tomam sempre cuidado, mas têm a liberdade no momento que estão ali comigo dentro da unidade de procurar, de pedir ajuda. E é assim, ajuda desde o remédio que falta, mas também ajuda. Olha, eu tenho a dona Severina, que eu morro de rir, fiz reforma na minha casa e tá cheia de entulho lá na frente. Eu não sei como é que faz para tirar isso de lá. Você pode me dizer como é que faz? Para quem que eu ligo? Então, assim, é muito gostoso você ser gestora, mas participar. Ser gestora, mas fazer parte daquele público que está ali, né? Eu acho que isso não tem preço. Estamos um pouquinho estendidos, eu acho que a gente já vai para 45 minutos de live. 45 minutos. Isso, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos que entraram, né? Que nos deram esse crédito hoje. Essa live vai ficar gravada. Nós já temos o próximo convidado, a gente vai fazer o cartaz e anunciá-lo, para que semana que vem a gente fale de um novo assunto a cada semana, né? Para a gente estar agregando valor a todos que estiverem participando. Mas eu não posso deixar de agradecer, eu acho que ao vivo, pela primeira vez, ao Sensei Paulo. Primeiro por ter acreditado na minha loucura, ter comprado assim de forma imediata e por estar todos os dias dispensando o tempo da sua própria vida, que não é fácil, que tem outras atividades, né? Mas dispensando esse tempo mesmo, tanto para me ajudar enquanto pessoa, mas também para ajudar a transformação dessas vidas que estão nas nossas mãos. Eu espero que a Obrigado, gente cresça Eduardo. muito junto. Eu falo que o céu é o limite, eu sempre acho que a gente pode mais, e eu não acho, não, eu acredito mesmo. E graças a Deus, pessoas maravilhosas têm chegado para agregar o nosso trabalho. Tá bom, Paulo? Assim, a todas as pessoas até que fizeram comentários na live, a gente empolgado, a gente realmente não consegue responder a todo mundo assim, mas fica realmente o agradecimento por ter comparecido. Eu lembro um fato, o Eduardo acabou de agradecer, de falar parabéns aí pelo trabalho que a gente faz.
Eu lembro que ele também foi uma das pessoas que pegou uma mangueira, um jato, foi limpar o local. Só que a gente não pode esquecer também a Vivian, a gente não pode esquecer o Ricardo, a gente não pode esquecer todas essas pessoas que no dia a dia ali, né? Elas Seja com são. um cafezinho, Sim, seja com exato. uma colocação do banco, seja recolhendo um colchonete, né? Abrindo um portão. E assim, eu acho que a parte importante é que todas essas pessoas, como seres humanos, e assim, eu não sou funcionário público, não sou da UBS, eu entro, eu Mas eu sou mandei fazer seu crachá. Eu entro, eu sou respeitado, nosso trabalho é respeitado, os nossos queridos que a gente coloca como idoso, mas eu acho que eles merecem jovens há mais tempo, eles merecem como todo o respeito, como qualquer pessoa. E é um trabalho que ele custa muito pouco, ele custa o seu tempo, ele custa a sua vontade. E quando você recebe de qualquer pessoa ali um agradecimento, isso faz com que você fala, cara, valeu a pena, sabe? É uma parte do meu dia, é uma parte do meu dia que eu chego, eu dou a minha aula e eu saio feliz porque a gente está fazendo algo pelas pessoas e principalmente a gente está fazendo porque a gente quer e a gente recebe deles o mesmo carinho. A Celinha que está aqui, né, falando. Não, nós teremos muitos. Eu espero que a gente consiga realmente manter esse ritmo. E só voltando, né? Então, assim, tem toda uma UBS trabalhando na Horto, a gente vê o funcionário indo para a Horto, metendo a mão na terra, né? A gente tem os poréns que a gente tem que, né? Como já aconteceu, e nada disso tira o brilho daquilo que a gente faz. Hoje a gente está falando do Karatê e agregou outros valores, mas temos a Horto, temos o próprio funcionário que muitas vezes, como eu falo para os idosos lá fora, o cara às vezes está com um problema, tá, beleza. Teve mais gente falando aqui, eu não Obrigada. consigo ler. Ah, o Eduardo. Beleza. Então, assim, a gente vê que às vezes o profissional está lá dentro também lutando muito para estar bem e atender bem. Agora pensa, se com esse projeto e outros que a gente está agregando a esse emaranhado de coisas, a gente conseguir tirar o cara lá de dentro, aquele idoso não vai lá para dentro consultar, ele passa rapidinho, troca o remédio, troca a receita e sai, a gente está fazendo a nossa parte. Porque, com fé em Deus, todos nós vamos chegar nesse mesmo lugar, talvez com o mesmo respeito que essas pessoas estão tendo, né? E assim, eu brinco com eles como se eu estivesse brincando com a pessoa que eu conheço há 200 anos atrás. E assim, respeito cada um deles, né? Na sua individualidade. E eu vejo isso porque eu chegar, eu já tinha o conhecimento de trabalhar com pessoas há muitos anos, mas você trabalhando, quando eu vejo você tratando deles, com eles, falando com eles, também me inspira, por quê? Porque eu sinto que você tem um jeito na área de saúde para tratar não só da saúde, mas da pessoa, né? E aí eu acho que é uma inspiração também. Eu acho que essa parceria foi muito bem formada, porque o nosso objetivo ali é tratar deles, é cuidar deles. E eu acho que a gente sai bem, a gente sai muito bem. A Vivian que eu não posso deixar de citar de novo, ela agrega um valor a mais. Ó, a gente faz dois trabalhos que no conteúdo é o mesmo, mas ela trabalha de uma forma bem diferente. Ela dá a educação física, o condicionamento, ela faz. Então ela tem toda uma alegria diferenciada. Faz a gente rir, faz a gente dançar, né, Vivian? Mas eu acho Contagia importante todo a mundo. Taína, a Célia, a Vivian, né? O Ricardo e os outros que eu não vou lembrar o nome também, porque memória é muito Ó, pouca depois gente, vão né? te puxar a orelha, porque tu tá falando o nome, vai esquecer, aí vai Não, dar mas problema. esses são os que mais falam comigo muito diretamente. Eu Sim. quero também, e aí provavelmente eles não vão saber disso, ou talvez não estão aqui, eu vejo um pessoal prestador de serviço também, né? Que sempre está ali auxiliando a gente. Você precisa de uma coisa, eles correm e buscam. São pessoas que se enquadrariam na mesma vulnerabilidade, são pessoas que estão num cargo diferenciado e estão servindo, assim como a gente está fazendo para essas pessoas. E eles têm servido muito bem nesses quase um ano. Eu simplesmente chego,
pede um pano, pede ajuda, pede isso, vamos mexer isso. São pessoas muito prestativas. Então, o meu parabéns, pode transmitir isso para eles. Está gravado, vai estar gravado, porque cada um deles, pelo menos os que eu sempre tive contato e tenho contato com quase todos, são pessoas maravilhosas também. E esse projeto todo, que só é, eu acho que a gente está chegando aí nos 20% do tanto que a gente sonha. Karatê, Porto, a gente vai ter o Reiki agora, vamos correr atrás da Luslane. Acabamos de conseguir uma parceira. E outra, né, Carla, nós temos, estamos iniciando uma parceria com algumas faculdades que vão É fazer isso mesmo. trabalhos. Vai fazer Eu todo não o vou citar agora, diferencial, não vou trazer citar essa agora. vida acadêmica cada vez mais forte para estar agregando a esse Só cuidado, para o né? pessoal da live saber, na sexta-feira nós estaremos levando os idosos para. Nós estaremos levando nossos idosos para uma oficina nutricional que vai tratar sobre a utilização integral dos alimentos. O que é isso? Eles vão estar aprendendo dentro do ambiente acadêmico, dentro de uma cozinha experimental, em uma faculdade, como utilizar o alimento de forma integral, casca, semente, folhas, né? E o próprio alimento para fazer de uma forma de baixo custo, fazer alimentos saudáveis. Então, a gente está sempre em busca disso e a gente está conseguindo isso na academia, fazer essas parcerias para estar melhorando tanto a educação como a própria saúde dessa população que está Por conosco que no eu falei OBS. isso? Porque nós já ouvimos pessoas dizerem que a UBS só é ginástica, né? E Viramos academia. na verdade, eu acho que a UBS já era. é, a UBS já era para tratar da pessoa e da saúde, não da doença. É a E ela está se essência do tornando, trabalho da atenção primária, né? ela tá se Olhar o tornando, indivíduo, olhar a saúde, primeiramente, né? Prevenir doenças, para depois trabalhar de forma a controlar as comorbidades, né? As condições crônicas que existem. mas, mas a ideia é que quando essas pessoas entenderem, elas vão entender que a gente não está lá só para fazer exercício. A gente está lá para fazer com que as pessoas se sintam pessoas, que elas compartilhem disso. Tanto é que se a gente fala, olha, a gente vai pintar a unha, eu quero todo mundo aqui. A gente tem cento e tantas pessoas presentes. A gente tem o pessoal da UBS trabalhando. Então, são pessoas que estão fazendo um excelente trabalho na condição que elas podem. Então, assim, eu acho que a gente agrega um valor tão gigante que se a pessoa que fala que lá só é exercício começasse a ir lá, ser humana e trabalhar tudo que a gente está trazendo lá dentro, ela ia entender Que que é não muito é só mais, exercício. não Exato, é só exercício. São exatamente. pessoas muito boas, que estão agregando com a gente. E eu acho assim, nós, né, enquanto frente ali, que o pessoal chega e vê a gente, acha que é só a gente que faz. E na verdade não é, né? Existe todo um bastidor, né? Todo Porque quando eu, bastidor. enquanto gestora, deixo de sentar à minha mesa, muitas vezes para resolver questões externas, para ter esse momento ali de 10, 15 minutos lá fora, outras pessoas precisam me apoiar no trabalho, realizar um trabalho, para que as coisas funcionem. E é isso mesmo. A gente não quer tirar o consultório, né? A gente precisa somar forças a Isso. tratar todas as vertentes de uma forma conjunta para que a gente tenha um indivíduo com melhores condições, né, de saúde, com melhor qualidade de vida e para que assim a gente esteja cumprindo de forma exemplar aquele papel que é a da atenção primária e também o nosso papel enquanto ser humano, né, seres vivos e todo o contexto também pessoal e profissional. Não é Então, isso? a gente está chegando a uma hora. Para Eu acho quem que entrou agora, a live vai ficar guardada. Eu vou deixar a live aqui. sim. Eu acho que é importante a gente registrar essas conversas, porque nossa vida já é muito corrida, isso é verdade. Mas a gente consegue fazer pelas pessoas aquilo que com certeza eu espero que um dia alguém faça. E que eu seja tão bem recebido como a gente tenta receber. Isso. E uma coisa, Carla, que eu vejo, só para pra eu terminar de repente a ideia, antes que ela fuja, eu tinha no início uma preocupação de
aqueles idosos, aquelas pessoas que chegaram que não me conhecem, elas se ofenderiam no jeito de tratar, no jeito de brincar. E hoje eu vejo pessoas muito fortes mesmo, que podem ter seus inúmeros problemas, mas elas compartilham daquele momento de com tanto fervor que eu brinco, que eu reclamo, às vezes eu assovio, e as pessoas elas sorriem, elas compartilham daquela alegria, né? E a gente vê pessoas sentadas lá no corredor olhando o que a gente está Olhando, fazendo, né? olhando. É. E a melhor e a pior propaganda é a de boca. A gente sabe que, infelizmente, uma palavra maldita ela é interpretada errada, mas a gente também vê, tem gente agradecendo, nós agradecemos muito. Regina, um dos meus grandes pilares ali no BS11, está comigo desde o início, fica doidinha, cuidando das minhas coisas, enquanto muitas vezes eu estou fazendo essa questão mesmo de trabalho social ali fora. Meu muito obrigada, Regina, por acreditar desde o início, por estar sempre ali do nosso lado. Não posso deixar de falar também, você já falou, mas eu vou falar também Viviane e Ricardo, que também são ali nossos braços da gestão, e todos os outros servidores. Celinha está aqui com a gente, compra todas as minhas loucuras. E eu vi que tem Elisângela, nossa técnica de enfermagem, que também segue a gente em todas essas ações, e todos os demais que eu possa não ter visto aqui. Queria agradecer a todos os nossos alunos que estão aqui com a gente ao vivo também. Estou vendo aqui algumas pessoas. Jane Marques, um abraço para você, minha querida. Muito feliz de ver que você conseguiu entrar com a gente. Todos os outros, um grande beijo. Eu não vou falar nome para eu não pecar de esquecer algum. Aos Na que estão aqui verdade, hoje ao vivo, aos que vão ver a nossa gravação depois. Quero agradecer também a alguns representantes da nossa diretoria que sempre estão aplaudindo muito o nosso trabalho. Janaína, Aridan, perdoe se eu não estou conseguindo falar todos os nomes. Estou vendo aqui que tem pessoas da minha turma da UNB, amigos enfermeiros, que também estão no SUS desde o início, muito antes que eu, estão aqui acompanhando nosso trabalho. Obrigado por vocês estarem aqui. Viu, Ana Paula? Um grande abraço. é importante que as pessoas entendam, assim como eu falo para os idosos, né? A gente está numa live, é sempre muito agitado. Nos perdoem se a gente não citou um nome, tá? Mas pode ter certeza, se você entrou nessa live, se você acompanha tudo que a gente faz, esse agradecimento vai para vocês. Com Esse certeza. agradecimento vai porque eu acho que por mais que a gente quisesse, a gente não ia dar conta de fazer tudo, né? A gente não teria, se a gente não tivesse aluno, não tinha projeto. Se a gente não tivesse o pessoal fazendo, a gente não teria ajuda. Muitas vezes a gente chega, a coisa já está quase pronta. Então, assim, leve esse agradecimento para você. Com certeza leve esse agradecimento para você, É né? isso. E eu acho Vamos, que a gente vai ser expulso. Vai dar 1 hora. E da próxima vez não, vão não vai falar, eles não. demoram muito, não vão entrar mais, A gente já vai não. sair. Eu só realmente queria ver. O que acontece? A gente decidiu começar essas lives também, porque eu acho que eu tive um chefe que ele dizia que não adianta você fazer muita coisa e ninguém vê. É importante a gente mostrar que é possível fazer, né? Reúne uma turma, monta um grupo e começa a fazer. Eu, no começo do projeto, eu citava muito um filme, lembra? Campo dos Sonhos. Uhum. Construa que eles virão. Era uma frase repetida muito. E é isso que a gente está fazendo. A gente está construindo história, a gente está construindo um espaço para as pessoas da terceira idade, mas a gente não recebe só a terceira idade, tá? Lembrando, recebe todo mundo que de bom coração chega, todo mundo que precisa e todo mundo que quer. E como é gostoso ver, né, que o idoso que antes vinha só, ele começou a trazer os filhos, e que hoje os filhos trazem os netos desses idosos. Então tem dia que tem crianças na nossa aula, não é isso? Então, assim, não estendendo mais, porque a gente já está chegando a 1 hora. Aliás, já passou de 1 hora. Ainda bem que o Instagram agora dá 4 horas de live, mas eu não vou ficar 4 horas aqui. A gente tem planos de fazer outras lives. Provavelmente a gente vai repetir as lives às quartas-feiras, né? Às 8 horas. Às 8 horas, porque aí dá tempo da gente chegar, dá tempo da gente organizar. E eu espero que a gente sempre conte com vocês e que vocês compartilhem essa mensagem. Não eu, não Carla, talvez, eu estou falando por mim, mas acredito que ela também. Não é por nós,
é pelo trabalho, é pela iniciativa, é pela possibilidade de isso enraizar em tudo quanto é lugar. Porque o país ele é um país rico, ele é rico de tudo. E a gente, infelizmente, tem que batalhar, né, no pouco para fazer a coisa virar gigante. E não é questão do ter, é questão do fazer. E a gente está fazendo. E graças a Deus as pessoas aceitaram e estão ali todo santo dia. E eu acho Entendeu? que o nosso grande intuito através das lives é mesmo alcançar outras vidas, né? Mostrar outras coisas que acontecem, tratar de assuntos importantes e de toda forma estar alcançando outras vidas. Eu acho Que que a esse é o próxima principal foco. reportagem seja: eles estão agora com 400 alunos. E é mais ou menos por aí. Amém. Vou Cara, muito construir um obrigado. prédio, pode Oi? deixar. Vou pedir para a secretaria construir um prédio, pode deixar. Olha, eu acho que é bem por aí. Muito Então é obrigado, isso. Carla, pela ideia da gente fazer a live. A gente Eu vai que manter aí agradeço. uma hora e pouquinho. Agradeço novamente a todo mundo que entrou. A live vai ficar guardada. Eu espero que não dê nenhum BO aqui, ela vai ficar guardada. Sim. E eu espero que as pessoas, né, tenha, de repente, se ela tiver, tô vendo só os comentários aqui, eu acabo perdendo. Que as É. pessoas continuem agregando valores a esse projeto. Parabéns, Carla, porque eu sempre falo, é preciso um primeiro passo, e esse primeiro passo foi o seu. Aí tu encontra um maluco que decide, vamos embora. E Todo eu dia acho eu que é isso. encontro novos malucos. Graças a Deus por isso. E eu E acho que a vamos gente que vai vamos. conseguir sim, agregar. Vamos Sim. agregar mais pessoas, vamos agregar mais trabalho. E com o Se tempo a gente alguém vai aqui que convidar outras ouviu pessoas. tem alguma ideia, tem alguma habilidade, tem desejo de fazer trabalho social de forma voluntária, acredita no SUS, acredita na transformação, ó, pode fazer contato que a gente está aqui aberto a possibilidades. E vai dar um jeito de fazer Sim, acontecer. Pessoal, isso. muito boa noite. Carla, muito boa noite. Boa noite a todos. E eu espero que quem esteve presente, espero que tenha gostado. Haverão outras. As pessoas Sim, que entraram agora, a live vai ficar guardada. Ela vai ficar no nosso sim. perfil, no meu perfil, talvez depois no da Carla eu vejo direitinho. E Se vamos fazer. quiserem dar sugestões de temas relacionados, né, à população idosa, que vocês achem Sim, interessante a gente trabalhar, é sempre bom a gente ouvir, né, ideias, porque a gente pode buscar pessoas específicas para estar agregando a esse trabalho, tá bom? tá joia. Então, Então, uma gente, boa noite, muito boa noite para todos um e grande até abraço. aqui até quarta-feira. Aos Tá. alunos, sexta-feira de Os, manhã. os. Os. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.